Avança aqui comigo para o segundo ponto: investigação criminal e autoridades com prerrogativa de foro. Cuidado, pelo amor de Deus, aqui com a quinta turma do STJ, que está confundindo muito aluno. O que eu tenho de aluno muito bom e que está gerando ou tendo uma confusão significativa aqui, e não poderia deixar de ser porque o STJ, especificamente na quinta turma, tem sido muito incoerente e atécnico, e eu vou explicar por quê. Está dando um tratamento que está confundindo muito, e isso é um pano pronto e cheio, um prato cheio para que o CESP brinque, entre aspas, com vocês. Vamos partir primeiro na nossa estruturação de autoridades cuja prerrogativa de foro envolve o Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, parlamentares federais. Imagine aqui que a gente está diante de deputados federais e senadores da República. O que é que acontece? Essas duas figuras, elas ostentam prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. E há muito tempo, pelo menos desde 2011, no mínimo, para aqueles que são mais conservadores, o plenário determinou e pacificou a questão que, em relação a essas autoridades, todo e qualquer início de investigação criminal, ela deve pressupor uma prévia autorização do órgão competente, ou seja, do próprio Supremo Tribunal Federal. De maneira bastante objetiva, o ministro relator da investigação, ele deve, antes do início efetivo da prática das diligências investigativas, deve haver uma prévia autorização. E perceba que não é não é apenas para iniciar a investigação que essa autorização prévia é imprescindível. O STF foi além, disse que além do início da investigação, também para que sejam indiciadas as autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, é imprescindível a prévia autorização. Então, eu quero investigar um deputado, eu quero investigar um senador, eu preciso uma prévia autorização do ministro, uma prévia autorização do Supremo Tribunal Federal. Durante a investigação resta combinado ou construído um arcabouço investigativo que aponta para a probabilidade de ser aquele deputado, aquele senador, autor do delito. Eu preciso de uma prévia autorização do Supremo para fazer o indiciamento. Tranquilo, pessoal? Beleza, mas Pedro, se isso é pacificado, o que é que está havendo? Cuidado aqui, isso em relação ao Supremo, ou seja, autoridades com prerrogativa de foro no STF. E as demais autoridades? Pessoal, aqui é que começa a complicar. Por quê? Porque o STJ, de maneira coerente em sua maioria, seguiu o mesmo raciocínio. É como diria minha avó, lá desde que eu era criança: onde dorme a mesma razão, deve deitar o mesmo direito. Então não faz o menor sentido dar um tratamento por lógica e com fundamento na tutela do juiz natural, princípio esse, direito consolidado na Carta Magna, e é justamente essa a ideia dessa prévia autorização da investigação lá nas autoridades que têm prerrogativa de foro no Supremo, mas, por exemplo, não observar isso para o governador de estado que tem a prerrogativa de foro de ser julgado e processado no Superior Tribunal de Justiça. Não faria o menor sentido. E com base nesse raciocínio, repito, coerente, a Corte Especial do STJ e a própria sexta turma têm se posicionado como imprescindível a prévia autorização para investigação e para a prévia autorização para o indiciamento. Ocorre que a quinta turma tem 2 julgados, especificamente, que já foram publicados, um em informativo, e é esse que causou a confusão toda, se posicionando que, diferentemente das autoridades que têm prerrogativa de foro fora ou diversa do Supremo, ou diferentemente, repito, das autoridades que têm prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, as demais autoridades não precisam de prévia autorização para o início da investigação ou indiciamento.
perceba que o STJ, na quinta turma, nesse julgado, está dissonante da ratio do Supremo Tribunal Federal, da Corte Especial do STJ e da sexta turma. O que é que acontece? Toma muito cuidado, porque o CESP, ele tende a perguntar, fazer a seguinte assertiva: de maneira uniforme, a jurisprudência dos tribunais superiores vem se posicionando da imprescindibilidade da prévia autorização dos órgãos judicantes em que as autoridades têm que ser um juiz natural para julgamento dessas autoridades como imprescindível para as investigações. E aí não há uniformidade. Por quê? Porque a quinta turma vem assim se posicionando. Mas também não vamos confundir e imaginar que esse julgamento ou essa decisão ou esse posicionamento da quinta turma é majoritário e tampouco pacífico. É minoritário, é dissonante da Corte Especial, é dissonante da sexta turma, mas ele pode gerar uma confusão aqui. De maneira esquematizada, eu coloquei aí essa tabelinha aqui mostrando entendimento do Supremo Tribunal Federal, esse aqui não tem a menor dúvida, e da sexta turma do STJ também, além da própria Corte Especial nessa ação penal 675, julgado em 2015 e publicado no ano 2016. De outra sorte, o julgado ao qual eu mencionei que fora publicado no informativo do STJ é o seguinte: o recurso especial 1.563.962 lá do Rio Grande do Norte. De maneira bem rápida aqui, lê comigo. A ausência de norma condicionando a instauração de inquérito policial à prévia autorização do judiciário revela a observância ao sistema acusatório adotado pelo Brasil, o qual prima pela distribuição das funções de acusar, defender e julgar a órgãos distintos. Conforme a orientação do STF, eu vou comentar isso aqui, tá? No julgamento da medida cautelar na ADI 5104 do lado de Brasília, condicionar a instauração de inquérito a uma autorização do Poder Judiciário institui modalidade de controle judicial prévio sobre a condução das investigações em aparente violação ao núcleo essencial do princípio acusatório. Pessoal, com a devida vênia, essa justificativa da quinta turma, eu não vou dizer inescrupulosa porque é muito pesado, mas ela tem má fé ou desconhecimento. Por que eu digo isso? Porque eles citam precedente na medida cautelar do Supremo Tribunal Federal que não tem nada a ver com o que se está discutindo aqui. O que é essa ADI? Rapidamente ela diz: a medida cautelar na ADI 5104 é aquela que fala e foi deferida de maneira acertada naquela ideia lá do TSE, acho que é uma resolução do TSE que indicava que nos crimes eleitorais, para que seja instaurada a investigação criminal, era preciso uma prévia autorização da Justiça. Obviamente que essa previsão nessa resolução é absurdamente inconstitucional. Por quê? Porque busca, através do Judiciário, tutelar as atividades investigativas. Isso é uma coisa e está certo ser reconhecido como inconstitucional. Outra é essa prévia autorização nesses casos de autoridade por prerrogativa de foro. Por quê? Porque estamos diante de uma outra quadra. Quando se estabelece essa exigência, há aqui, sem dúvida alguma, uma preocupação em relação à tutela do juízo natural. É assim que os tribunais, superiores ou não, terão o controle ou a possibilidade de analisar se a prerrogativa de foro, que tem estatura constitucional, efetivamente, ela está sendo observada. Beleza, pessoal? Então, toma muito cuidado aqui. Se houver modificação de posição, eu não tenho o menor problema em vir aqui, através lá das redes sociais, do canal da EBEG, e dizer para vocês. Mas hoje, esse entendimento é minoritário. Mas você precisa guardar do lado esquerdo do peito, porque o CESP vai brigar com você com essa com essa divergência da quinta turma, mas a quinta turma é minoritária, conforme eu vejo, aí fiz questão de colocar. O STF é pacífico e, juntamente com a sexta turma e a Corte Especial nos últimos posicionamentos, divergindo, pois, da quinta turma.